Olá pessoal, estamos aí com mais uma entrevista na Web TV Andradas hoje e não poderia deixar de ser com o Ismael Braga Silva, que é o supervisor da Defesa Civil aqui de Andradas. Nós tivemos uma chuva muito pesada, uma chuva inesperada no dia 11, sexta-feira passada, e lá no Jardim Mutter, entre outros locais aí da cidade, tiveram prejuízos, mas acredito que do Jardim Mutter e de uma concessionária de automóveis aqui tenha sido os mais sérios. E nós o convidamos para vir falar um pouquinho aqui com a gente e também deixar algumas dicas aí para vocês, agora nesse período de chuva, que vem previsões aí, a previsão é de chuvas, né? Para a gente poder estar deixando um alerta para a população. Ismael, seja muito bem-vindo aí na Web TV Andradas hoje e obrigado por você ter aceito o nosso convite para vir falar do temporal de sexta-feira e também dar algumas dicas aí para os nossos seguidores. Obrigado, sou eu que agradeço a oportunidade de poder orientar o pessoal dentro daquilo que seja possível, né? Sim. E comentar um pouco do que aconteceu, do saldo disso tudo, né? Como que ficou. Ismael, você está à frente da Defesa Civil tem um ano e pouquinho. Você já tinha se deparado com o histórico, como o de sexta-feira, de sair a base todinha de 2 prédios aí, caírem literalmente em cima da fiação e também em alguns telhados? Você já tinha se deparado com cenas assim? Até então, nunca aconteceu esse tipo de fato, né? Durante o período que eu venho cuidando da Defesa Civil. Foi um fato diferenciado, Sim. Né? Choveu bastante granizo também. Tivemos perdas aí, prejuízos, Sim, né? prejuízos materiais mesmo, né? Isso, de ordem material, graças a Deus que só é de ordem material, Sim. né? Sim. Lavouras também, algumas lojas, casas também que perderam telhas e tudo mais, quebraram, né, telhas. Enfim, mas dessa natureza nunca tinha acontecido até o momento. Vamos primeiramente falar exclusivamente desse evento que aconteceu ali na Rua da Prata, né? Isso. E também na rua de cima, que é a Rua Caceterita, que fica ali no Jardim Mutter. Isso. Né? Enquanto nós fazíamos a reportagem ali, tanto uma pessoa do prédio como um morador de frente disse que nesse prédio da Rua Prata, ou da Prata, é a segunda vez que esse telhado, aquilo ali é de alumínio, o que é aquilo? Aquilo é uma estrutura metálica, eu não sei o tipo de material que eles usam. Nós vamos, enquanto a gente está falando com o Ismael, a gente está mostrando para vocês aí como que a estrutura saiu de cima do prédio. Inclusive, a estrutura, ela caiu na fiação como se fosse uma roupa pendurada no varal. Foi uma coisa, assim, absurda, né? Sim, sim. A hora que você chegou lá, como é que você viu quando você se deparou com aquela situação? Olha, quando eu recebi, né, as chamadas e tal, quando eu cheguei no local, me impactou, né? Eu fiquei pensando, eu falei, poxa vida, eu preciso ver, porque as informações vão chegando pra gente, e até você conseguir apurar tudo para tomar uma decisão, existe uma organização, né? Um tempo para a gente se organizar. Então, a primeira atitude foi garantir, né, a segurança do pessoal, né? Procurar deixá-los afastados, né, do prédio, né, da edificação ali. Ninguém tinha se machucado, né? Eu perguntei se tinha alguém machucado e tal, falou que ninguém tinha se machucado. Aí, depois de conversar um pouco com eles, entender um pouco o que tinha acontecido, aí eu decidi fazer uma vistoria nos apartamentos, uma vistoria preliminar, né? Para poder determinar, né, como que estava ali, se havia algum risco, né, da estrutura ruir mesmo, né, alguma coisa mais grave, porque se fosse o caso, aí já teria que tirar, né, pessoal, vizinhos e tal. Mas, a priori, pelo que eu tinha observado ali, não foi necessário, porém, para garantir, como era noite e tudo mais, para garantir a segurança do pessoal, eu contei também com a ajuda, né, da assistência social. Sim. E aí a gente direcionou esse pessoal para um local, né, para um hotel, temporariamente, para que eles pudessem pelo menos ficar abrigados, né, e não terem problemas. Os que não ficaram abrigados ficaram na casa dos parentes, até que toda aquela situação inicial pudesse ser resolvida. E no dia seguinte, nós articulamos também ações conjuntas, né, com a prefeitura. A gente sempre trabalha com a prefeitura, tanto para limpeza, né, das vias, né, porque as árvores acabaram
balançando demais, Muito, outras caíram, então foi bastante, causou bastante prejuízo, né? Sim. E também para a retirada do material que ficou no meio da rua, que ficou pendurado no fio, né? Isso. Então, antes de 24 horas corridas, a gente conseguiu resolver esses problemas, né? Com a ajuda da CEMIG, com a ajuda de particulares, enfim, nós conseguimos tratar desse problema com o maior carinho possível, né? E com a maior humanidade, tentando entender, né, as perdas que acontecem, né? Que não é fácil. A gente percebeu, a gente acompanhou. Eu estive pessoalmente lá, né, fazendo uma live para que a população acompanhasse o que estava acontecendo. Na minha visão, não sei se eu estiver errado, você fala, o da caceterita foi pior do que o do prédio baixo, né? Porque o da caceterita, quando a estrutura toda saiu, formou-se uma cachoeira de água dentro do prédio. Aquilo ali, eu nunca vi aquilo ali na minha vida, né? Sim. Eu acho difícil dizer assim o que foi pior. Eu diria que foram estragos diferentes, porém parecidos, né, na essência. Tanto é que na Rua da Prata também houve também infiltração de água e tal, né? Teve um rapaz que acabou, que eu conversei com ele, né, a gente também ofereceu assistência para ele, mas ele disse que preferia ficar lá, que também teve algum prejuízo aí material. Então foi bem complicado para todo mundo, né? Quando eu cheguei lá, principalmente na Rua Caceterita, né, porque a Rua da Prata, eu entrei e não visualizei aquela estrutura no fio. Literalmente não visualizei. A hora que eu parei o carro, que eu vi, né? Porque o vídeo que estava circulando nas redes sociais era aquele da Rua Caceterita, de cima, que impactou mais mesmo. Isso. Você acha que não pegou ninguém, não acometeu ninguém, porque a chuva de granizo foi muito forte, naquele momento todo mundo saiu da rua, não tinha condições de você ficar ali. Exato. Se tivesse caído no momento que tinha algum movimento ali, seria, com certeza, a notícia nossa seria outra, seria, né? Diferente, possivelmente, porque choveu aí cerca de 40 minutos, mais ou menos, de forma intensa, né, e depois deu uma abrandada. E nesse período, acredito eu que por serem ruas menos movimentadas, né, o pessoal ficou dentro de casa. Talvez se fosse alguma coisa que tivesse acontecido na região central, poderia ter sido diferente. Com certeza. Nós fizemos um vídeo com o morador do terceiro andar desse prédio da Rua Caceterita e foi assim, de dar dó de ver o prédio todo alagado, né, a goteira caindo em cima dos colchões, porque ele fica em cima de tudo. E mesmo com a laje, engraçado que mesmo com a laje a água entrou no apartamento, né? Ela foi forte mesmo, né? Exato. Além dessas duas ruas ali, nós tivemos também problema no supermercado aqui também, que a água veio pesada, né? Entrou pelo jeito, foi pelo ar-condicionado. Isso. Essa situação, eu fiquei sabendo de algumas outras situações. Nós vamos mostrar todas aí para vocês, viu, pessoal? Para vocês seguirem o que aconteceu. Não em loco, né? Porque no momento só eu trabalho na Defesa Civil. E teve muita chamada aquele dia, né? Teve muita chamada, muitas coisas, então eu tive que priorizar o esforço para o lugar que eu entendi que era mais grave, porque mais ali, crítico, ali envolvia famílias que estavam literalmente tendo que ser desabrigadas, né? Sim. E ali no Sr. Bar também, no Sr. Bar não, no Sr. Boteco, você viu que caiu toda a estrutura deles, né? E também um prédio para frente ali. Isso. Né? Além daquele lá, qual outro evento que vocês tiveram que acudir? Ou você não teve condições de acudir os outros e foi a guarda e o resto do pessoal? Então, né, eu fiquei encarregado aliás, que foi o maior ruas. evento, né? Não tinha como... Aliás, você ficou sozinho praticamente, né? Exato. Naquele momento, eu tive ajuda sim, tá? De outros setores, né? Como eu falei, da assistência social, da parte de obras, da parte de engenharia também. Mas isso é tudo pós a hora que você, primeiramente você vai lá, faz toda a visita, né? Que a hora que você chega, está toda a família ali fora, né? Exato. Naquele momento, eu acabei chegando e no momento não tinha ninguém. Posteriormente chegou o pessoal também da assistência social. Foi muito importante, né? O trabalho da assistência social junto às famílias, né? É muito, muito importante, é essencial. Eu queria que você explicasse, Ismael, com relação
ao hotel, né? As pessoas ficaram me passando mensagem dizendo, olha, no meu apartamento eu vou ter que sair, vou ter que ir para o hotel, e eu fiquei numa situação delicada, porque eu não posso, o jornal não pode interferir onde tem uma defesa civil à frente, tem também um serviço social, né? Sim, sim. Ali a prioridade é para quem numa situação dessa? Eu sei que um era morador, é proprietário, o outro era inquilino. Isso, não é isso? Isso. O que acontece? Nós priorizamos deixar no hotel, né, ou no aluguel social, se for o caso, as pessoas que estão realmente num estado vulnerável, né? Para aquele momento, nós entendemos que seria um prazo adequado aí, entre 4, 5 dias, para que as pessoas pudessem se planejar com o que elas poderiam fazer, né? Então, porque eles não perderam suas casas, né? Foi uma questão de um evento natural, um desastre natural, né? Que causou esse transtorno todo, e para que essas pessoas pudessem ter mais segurança e pudessem pensar sobre as ações que elas poderiam tomar, talvez algum lugar que elas poderiam se abrigar, famílias, né? Porque eles têm famílias. Sim, sim. Então, a gente optou pelo hotel para essas pessoas. Mas não é possível também que as pessoas permaneçam continuamente. Tem um período, né? Isso. O período que foi estipulado foi justamente para que essas pessoas pudessem decidir o que fariam, né? Às vezes retirada dos móveis, às vezes mudança. É necessário né, essa articulação. O papel da Defesa Civil e da assistência social foi esse, e nós cumprimos ele muito bem. Com certeza, eu vi isso daí, eu acompanhei. Inclusive, eu queria deixar aqui um agradecimento. Eu não saberia dizer o nome da pessoa agora, porque eu estava chegando no meu prédio quando eu recebi uma ligação. E quando eu atendi, uma pessoa que tinha acabado de assistir a nossa live e disse que uma casa da família tinha sido desocupada e também tinha sido pintada naquela semana. Se alguma família do prédio precisasse ser alocada nessa casa, eles colocaram à disposição sem custo nenhum. Então eu queria aqui de público agradecer, eu não sei quem que me ligou, porque eu estava literalmente descendo a garagem e eu não vi, né? Eu só agradeci porque eu disse que a Defesa Civil estava lá e também o setor social da Prefeitura já estava tomando todas as providências. Mas muito obrigada e que Deus te abençoe, um gesto muito bonito da sua parte. Ismael, eu queria te perguntar uma outra coisa. Nós temos, o jornal tem, acho que a maioria da população hoje tem, o alerta da Defesa Civil, que agora você pode cadastrar, né, no WhatsApp deles. Exato. E a gente recebe o alerta da chuva. Você, naquele dia, você recebeu um alerta que poderia haver uma chuva naquelas proporções? Sim, na realidade, todos os dias, né, o agente regional da Defesa Civil, que ele fica em Poços de Caldas, ele sempre repassa para nós os alertas, né? Então, ele sempre coloca as previsões do IGAM, né? E previsões. Às vezes a previsão é para o dia, às vezes é prevendo mais de um dia. Sim. Né? Às vezes essas previsões se cumprem, às vezes não. Né? Então, quando a gente trata de previsão, é complicado, porque ela tem uma probabilidade de dar certo e outra de não dar certo. Né? A gente torce para que não dê, né? Exato. O alerta está aí, mas tomara que o tempo mude e que não venha, né, naquela proporção, né? A gente precisa da chuva, com chuva certeza, é essencial, né, para a vida, porém, todos ficamos receosos, né, quando vem uma chuva mais intensa, porque ela traz muito prejuízo, né? Traz muitos problemas, né? Principalmente a de granizo, que vem num volume muito grande, né? Aqui no centro também. Exato. Ela foi violenta, né? Qual que é a dica que você deixa, falando com os nossos telespectadores agora, qual a dica que você deixa em períodos assim? O que a pessoa deve e o que ela não deve fazer? Aí você pode direcionar para os nossos seguidores aí. Perfeito. Qual das duas que é? O verdinho? Tá. Bom, eu aconselho que, diante de uma situação onde houver tempestade, chuva forte, chuva com relâmpagos, que as pessoas, se possível, fiquem dentro de casa. Dentro de casa é o local mais seguro que você pode ficar, principalmente numa tempestade. Agora, às vezes a pessoa é apanhada, surpreendida, né, no meio da rua, às vezes enquanto está fazendo alguma coisa ou na hora de retornar para casa. Se for possível, abrigue-se num local seguro,
dentro de uma edificação, nunca próximo a janelas, a vitrines, né, que existe o risco delas se quebrarem, você se machucar. Também não ficar embaixo de árvores, né, nesse período há descargas elétricas, a queda das árvores também, então é importante que você não fique embaixo das árvores, que você procure uma estrutura sólida dentro de algum comércio, dentro de alguma residência, onde você possa aguardar até que a chuva amenize. E também é importante para aquelas pessoas que estão dentro de casa, que não utilizem telefone mesmo, né, linha telefônica, né, telefone de linha, eu quero dizer, telefone fixo, né. O telefone celular pode ser utilizado desde que ele não esteja conectado na tomada. Também é importante retirar alguns tipos de eletrodomésticos e eletrônicos das tomadas, porque você pode acabar perdendo sua geladeira, enfim, televisão, né, que com uma queda ali, com uma descarga elétrica, com uma oscilação que vai ter, você pode acabar tendo esse prejuízo. Então, a dica é essa, que você se abrigue, que você tire esses aparelhos da tomada. E em caso de situações como essa de sexta-feira, qual o telefone mais adequado? Porque o que aconteceu ali foi o seguinte: as pessoas ligavam para o bombeiro disse que essa situação não era com eles. Mas é uma situação tão atípica aqui em Andradas que nessa hora acho que vale todo mundo estar ali junto para poder orientar e, né, deixar as pessoas mais tranquilas. Mas enfim, qual é o caminho, qual é o correto? Aconteceu de novo uma chuva nessas proporções. Qual é o telefone que a população deve procurar primeiro? Perfeito. Se for uma situação onde tem vítimas, né, pode ligar para os bombeiros. Que é 193, né? Isso, 193. Tá? Se for uma situação de pessoas desalojadas, desabrigadas, situação de vulnerabilidade, pode ligar para o 153, que vai cair na Guarda Municipal e vai ser redirecionado para a Defesa Civil, tá bom? Então, isso em qualquer horário que seja, tá? Com relação ao setor social, isso quem vai direcionar são vocês. Isso. Então não tem necessidade da pessoa ligar diretamente, né, para o setor social. Não. Pode ligar para nós para a gente poder verificar a situação e tentar resolver com o pessoal da assistência social para tomar as medidas que forem necessárias. Ismael, nós estamos aí, hoje é sexta-feira, né? Viemos aí de um longo feriado que prometeu muita chuva, porém não vieram tantas, né, como a gente imaginou. Qual a previsão para esse final de semana? Você já tem? Dentro dos alertas que vocês recebem? Sim. Olha, em diversas regiões aqui do sul de Minas, né, que é o que mais nos interessa, existe previsão de chuva. Né? Porém, essas previsões, elas são de 30%, de 20%. Então, não pode acontecer sim de chover, tá? Mas se não chover, a pessoa tem que entender, né? Porque senão eu digo assim, olha, cuidado que vai chover. Aí de repente não chove e fala, a Defesa Civil não sabe de nada. Né? O problema é que você falou, né? O alerta vem, mas graças a Deus nem sempre acontece o que foi. Né? Porém, a previsão é sim de chuva, tá? A previsão é de chuva aí para os próximos 15 dias. Então, pode se cumprir ou não, né? Tanto é que se a gente observar o calor que está fazendo, é em decorrência aí das nuvens, né, que estão se aglomerando e está criando aquela estufa, né? O sol bate de manhã, com o passar do dia as nuvens vêm e acaba criando aquele bafo, né? Aquele ambiente fechado, enclausurado. Então, por isso essa sensação de tanto calor, né, que a gente vem sentindo nesses dias. Então, as nuvens têm passado por aqui e não tem descarregado aqui em Andradas, né? Graças a Deus. Na maioria das vezes é na região, né? Exato. Né? Nas regiões aqui próximas tem chovido, né? Igual também recentemente teve situações aí bem difíceis em Cabo Verde, né? Em Lavras, em vários locais aqui, Campestre, a coisa foi feia mesmo. Ontem foi Pouso Alegre. Pouso Alegre ontem inundou, a coisa foi feia também, né? Sim. Com relação à pessoa que está na estrada, muitas vezes tem queda de árvore, né? Que cai a árvore toda ali, impedindo inclusive a passagem. Qual é a sua dica aí para as pessoas que estão na estrada nesse momento? Perfeito. Com relação às pessoas que estão na estrada,
O ideal é também se abrigar. Se puder se abrigar num local seguro, se tiver um posto de gasolina, algum local que tem uma estrutura sólida aí, onde a pessoa possa se abrigar, excelente. O difícil é que nem sempre há né, algum lugar onde a pessoa possa se abrigar. A nossa estrada aqui, de Andradas a Poços, por exemplo, de Andradas a Ibitiúri, a gente não tem muita opção, né? Exatamente. Ibitiúri ainda é pior, porque você não tem nem acostamento. Exato, né? Exato. Então aí fica mais complicado, né? É uma recomendação que eu posso dar de forma que vai depender muito do cenário. Sim. Então, se estiver chovendo de tal forma que a pessoa não consiga enxergar o que está acontecendo, eu aconselho que ela procure um acostamento, um lugar bem seguro mesmo, porque os outros veículos que estão próximos, eles podem acabar perdendo a noção e acabar colidindo, né? Parar o veículo no acostamento da forma mais segura possível e ligar o pisca-alerta e aguardar. Agora, se a pessoa entender que ela tem condições, que ela tem visibilidade, que ela consegue prosseguir, eu aconselho que ela siga a viagem. Agora, sair do veículo se torna complicado também, porque pelo menos dentro do veículo, se cair algum raio, dentro do veículo ela está segura. Com certeza. Né? O pneu, né, aquela estrutura do veículo toda vai protegê-la. Agora, se ela sair do veículo, ela está sujeita a uma descarga elétrica, né? E aí pode ser fatal, né? E para a gente encerrar esse bate-papo gostoso, essa entrevista, com relação ao pessoal da zona rural. Bom, no sentido de estrada? De como ele viu que fechou o tempo, como que o agricultor deve se proceder para não ser pego também de surpresa, né? Porque principalmente nesses lugares abertos, aí o raio também é constante, né? É bem constante, bem constante. Vale praticamente a mesma ideia, né? De se abrigar, se houver condições... Nunca debaixo de uma árvore, né? Nunca debaixo de árvore, nunca debaixo Sair de árvore. literalmente do café, onde está, e ir para um lugar seguro, né? Exato. De preferência na edificação. Isso, e é ideal também que as edificações tenham para-raio, né? Que tenham condições aí de absorver a descarga elétrica. Procurar também não ficar em local descampado, né? Porque a gente tem dois problemas. Se você fica próximo das árvores, o raio vai cair nesse local e a pessoa pode ser vítima. Se a pessoa fica num local descampado, é a mesma coisa. Ela também, o raio vai cair no ponto mais alto que tiver. Né? Fora que existem descargas de diversas direções, né? Então tem descarga que vem de cima para baixo, de baixo para cima, que se encontra. Então, o ideal é que a pessoa se abrigue dentro de casa. Se ela tiver condições de colocar também os animais para dentro de um local seguro, também é o ideal, porque muitas vezes os animais também vão acabar morrendo, né, atingidos, né? Em decorrência das descargas elétricas. Então, o ideal é sempre ficar ligado na previsão do tempo, né? O pessoal da roça tem uma boa noção, né, eles estão acostumados a olhar, a determinar, eles sabem quando vai cair chuva. Eles sabem só eles mesmos já são, eles preveem por eles mesmos, por eles mesmos, eles já têm a ideia, né? Tá batendo um vento de tal lugar e tal, então vai chover. Então, nessa situação, procura se abrigar, procura colocar os animais no local seguro, procura se abrigar e deixa a chuva passar, né? E que seja bom, né? E que traga renovo, né? E que não tragam estragos, né? Eu gostaria de falar assim também. Pois não. De agradecer, né? A toda a solidariedade que a gente teve, de pessoas, dos órgãos da prefeitura. Os vizinhos ali também foram solícitos, vizinhos, né? Oferecendo água, oferecendo quem entrar. A gente percebeu que o pessoal ali também ajudou bastante. Ajudaram muito. Então, tem total agradecimento, né, da Defesa Civil. A Defesa Civil é feita por cada um de nós. Com certeza. Né? Com certeza. Cada ação que nós temos ali no sentido de ajudar o próximo, principalmente nesses momentos que são mais delicados, é uma ação da Defesa Civil. Está sendo um agente da Defesa Civil. E eu agradeço a Deus por terem pessoas que têm, né, essa boa vontade de ajudar uns aos outros. Não fica indiferente ao que está acontecendo com o próximo, né? Exato. Eu queria aproveitar também essa deixa aí do Ismael e agradecer aqui a prefeitura, que nós entramos em contato também, nós chegamos lá logo que aconteceu o evento,
E ficamos lá por 1 hora, né, e ficamos cobrando a presença da Defesa Civil, a cobrança do bombeiro, da polícia, da Guarda Municipal, para poder sinalizar ali para o pessoal não passar perto daquela estrutura. Mas a gente entende também, na hora que você está no local e que as pessoas estão todas apavoradas, porque está vendo o prédio ali inundando de água, né? Não sabe se... Até então, até que a Defesa Civil chegue e passe um feedback do que está acontecendo, as pessoas não sabem se o prédio também está com a sua estrutura comprometida. Então, nós queríamos aqui de público deixar, foi um evento muito, muito forte. Eu também falei lá durante a reportagem que nesses 25 anos que eu estou na cidade, eu nunca fiz a cobertura de um evento tão... foi chocante chegar ali e ver aquela situação, né? E graças a Deus não teve vítimas, né? Foi só mesmo danos materiais. E a gente agradece aí o setor social também, a Jussara, que depois ficou em contato com a gente via telefone, o Ismael também, que foi super solícito, na hora que nós queríamos fazer uma entrevista com ele, e a gente entende que aquele momento é o momento dele se dedicar às pessoas que estão precisando dele e do prédio para ver se pode ser liberado, né? E mesmo assim ele foi super solícito com a gente ali. Então a gente o convidou para vir hoje falar com a gente e também deixar uma dica para vocês aí com relação ao final de semana, porque a gente sabe que tem previsão de chuva. Ismael, muito obrigado. O espaço aqui da Web TV Andradas hoje sempre aberto. Precisou da gente, precisa fazer algum tipo de alerta, é só contar com a gente vai até o local também, a gente está aí para ser a porta-voz da população. Perfeito, quem agradece sou eu mais uma vez pela oportunidade, né? Agradeço a vocês por terem aberto esse espaço para poder divulgar o trabalho que vem sendo feito, né? E também para que isso é de utilidade pública. Né? Com certeza. E mais uma vez, parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado. Nós vamos colocar agora, no final dessa nossa entrevista, os locais que nós conseguimos registrar e que também nos foram enviados, né, via WhatsApp, pelas pessoas que viram que nós estávamos ao vivo e foram mandando imagens de locais aqui da cidade que também sofreram aí com as chuvas. Nós vamos passar aí as imagens e embaixo a gente vai estar colocando o local onde aconteceu. Graças a Deus. Foi só danos materiais mesmo, não teve vítimas, e a gente espera que não venha mais chuva com essa força que veio, né? E se vier 193, se tiver vítimas, que é o bombeiro, ou então 153, que é a Defesa Civil, e eu peço que as pessoas tenham calma, assim como eu peço para mim também, porque a hora que eu estou lá no local fazendo a live, fazendo a reportagem, as pessoas ficam apavoradas junto com a gente ali e a gente entra no clima também, porque a gente está vendo que as pessoas estão na rua, o tempo está fechando. Naquele momento, a gente achava que ia cair chuva da mesma velocidade que caiu a primeira aí, graças a Deus não caiu. Mas a gente agradece a todos que colaboraram ali, agradecer os vizinhos também que foram solícitos com a gente e com o pessoal que ali esteve também. Agradecemos a Guarda, a Prefeitura e também aí o setor social que agiu no momento certo, esperando o retorno da Defesa Civil, que é assim que o trabalho é feito e a gente não pode interferir, não é isso, Ismael? É isso mesmo. É isso aí, pessoal. Tenham todos um excelente final de semana e fica aí as dicas do Ismael, então acompanhem aí, não saia na chuva, fique no lugar seguro e a previsão é de mais chuvas, né? E a gente tem visto aí que elas têm vindo com força total. Fiquem com Deus, um excelente final de semana, até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá.